falei para vocês que ontem, quarta-feira, hoje na quinta e amanhã, que é sexta-feira, a gente vai trabalhar com alguns tópicos gramaticais, tá? São apenas tópicos introdutórios, né? E são tópicos, digamos, mais comuns, né, da língua inglesa. Porque não tem como, né, trabalhar com todos os tópicos da gramática, né? São muitos. E a disciplina é curta, né? Só são 30 horas. Então, por conta disso, a gente acaba tendo que escolher. Então, eu escolhi alguns que são, né, assim, comuns, que podem ajudar como estratégias de leitura, tá certo? Então, no caso de ontem, nós trabalhamos, por exemplo, com os advérbios, tá? Que são palavras, né, que costumam se juntar aos verbos para acrescentar alguma informação. Uma causa, perdão, não uma causa, um modo, uma circunstância, uma frequência, tempo, lugar de uma ação, por exemplo, né? Então, como ontem a gente falou de advérbio, e o advérbio ele se conecta com o verbo, hoje a gente vai falar um pouquinho dos verbos em inglês, tá? E aí, mais uma vez, é uma parte mais introdutória, porque, né, os verbos também são muitos verbos, né? Tanto no inglês quanto no português, os verbos são classes gramaticais muito complexas, né? E elas são muito extensas, não tem como trabalhar todos, mas tem como a gente ter uma visão, e essa visão nos ajuda a entender um pouquinho da língua, né, da estrutura gramatical da língua, que vai nos ajudar, por exemplo, na leitura, na interpretação dos textos, tá ok? Então, vocês estão vendo aí o material, e aí o material diz o seguinte, ó, no material é a aula 5, e o título é As Ações da Língua Inglesa. Quando ele usa aqui a palavra ações, ele está justamente falando dos verbos, tá ok? Ou seja, os verbos da língua inglesa. Então, aqui tem os objetivos da aula, ok? Só que nós não vamos ver a aula toda, porque são muitos verbos, como eu falei, né? E eu tive que fazer um corte para poder encaixar no tempo, no horário e também no conteúdo, certo? Então, essa aula completa, ela teria alguns objetivos, que é apresentar a estrutura geral das sentenças em inglês, como a gente já viu algumas vezes, né, durante os textos mesmo, né, as leituras que a gente faz dos textos. Segundo objetivo, apresentar a forma do imperativo, e aí nós não vamos ver o imperativo, nem os verbos modais, tá? E nem as suas funções, nós vamos ver dentro dos verbos em geral, a gente não vai dividir do jeito que está aí. Pontuar a diferença entre verbo frasal e verbo preposicional, né? Nós vamos ver os verbos frasais e preposicionais também dentro dos textos, a gente não vai separar, e discutir as diferentes funções da partícula ing. Aí essa partículazinha a gente vai falar um pouquinho, porque ela tem um papel muito importante no inglês, ela costuma aparecer bastante no inglês. Então, por conta disso, a gente vai acabar dando uma ênfase a ela, tá? Então, no item 5.1, ele fala das ações da língua, que são os verbos, tá? Aqui já entra um pouquinho do conhecimento prévio, que nós já falamos em outras aulas, né? Que é justamente você saber o que é um verbo, né? Porque se você sabe o que é um verbo, se você já tem esse conhecimento prévio, né, o que é um verbo em português, né, você provavelmente vai também entender o que é um verbo em inglês. Não vai ter diferença no sentido, né, da palavra verbo, o que é um verbo e para que serve um verbo dentro de uma língua. Então, nesse sentido, se você ativar o seu conhecimento prévio, né, para lembrar que o verbo é uma palavra que geralmente expressa uma ação, né, mas ela também pode expressar um estado ou pode expressar também um fenômeno da natureza, né? Então, isso vai servir tanto para o português quanto para o inglês, né? O espanhol, o francês, qualquer língua, o verbo continua sendo verbo, né? E tem a mesma definição e tem a mesma função. Obviamente, aqui isso vai variar, né? Os verbos vão variando de formas diferentes na língua. Então, aqui ele diz assim, ó, na aula passada, vimos como são formadas as unidades padrão da língua inglesa, que são as palavras, né? Bem como procurá-las no dicionário. Aqui não, porque a gente não viu isso ainda. A gente vai ver isso amanhã e na semana que vem, que é justamente um pouquinho da formação das palavras, né, do inglês, e como é que a gente pode procurar uma palavra no dicionário de maneira, né, a entender aquela palavra na sua totalidade, tá? Isso aí são temas que eu trouxe para depois. E aqui no material ele já trouxe antes, tá ok? Então, hoje falamos de outro item essencial para qualquer língua, que são justamente os verbos, ok? Então, definidos como elementos responsáveis por expressar ações, fenômenos da natureza e estados passageiros, os verbos em inglês apresentam algumas particularidades.
Então, veja ó, que a definição é a mesma, né, de verbo, serve para expressar ações, né, coisas que você faz ou que os outros fazem, né, são as ações, podem ser ações físicas, por exemplo, né, andar, correr, vender, comprar, são todas consideradas ações, né. Pode indicar também fenômenos da natureza, não é, como chover, ventar, enfim, qualquer outro fenômeno da natureza, e também estados, né, como as coisas se encontram, né, em que estado elas estão, por exemplo, paradas, congeladas, e aí vai, né, são os estados que elas se encontram, ok? E, sim, isso no português e no inglês, né, funciona da mesma forma, mas no inglês, como o material diz, ele apresenta algumas particularidades. A primeira delas é a necessidade de sempre estar vinculada a um sujeito, ao contrário do que ocorre em português, né, língua que permite orações sem sujeito, por exemplo, está chovendo. Em inglês sempre haverá esse elemento que no caso aí da sentença é o it is raining. Qual vai ser a primeira diferença? Que no inglês os verbos precisam ter um sujeito aparente, ou seja, eles precisam de um sujeito muito claro, né? Aquele verbo vai estar sendo ligado com um sujeito. No português isso não acontece, né? No espanhol também não acontece. Nossos verbos podem ficar sozinhos. Olha esse exemplo que está no primeiro parêntese, né? Quando eu digo está chovendo, são dois verbos, né? Estar é um verbo, chovendo é outro verbo. Só que não tem nenhum sujeito aí, né? Não tem uma pessoa ou uma coisa que está fazendo essa ação, né? Ou esse fenômeno da natureza. Então, no português a gente pode dizer, né, está chovendo, sozinho assim, né? No inglês não posso, né? Ou seja, lá no segundo parêntese eu não posso dizer apenas is raining. Eu tenho que dizer it is raining. Tem que colocar o it. Então começa a ficar diferente porque é como se em português, é como se em inglês eles dissessem ele está chovendo, então ela está chovendo. Coisa que no português a gente nunca diz, né? Ele está chovendo ou ela está chovendo. Mas no inglês tem a necessidade de ter o sujeito. Muito embora a gente não traduza, né? Nesse caso aí, a gente não traduz porque no português não tem. Então, a segunda particularidade, sobre a qual discorremos com mais detalhes adiante, é a ocorrência de verbos modais, né? A gente não vai falar desses verbos, né? Que modificam o sentido de outro verbo, que aqui é quando aparecem dois verbos em seguidas, né? Um na sequência do outro, um verbo modal e outro verbo que não é modal, né? E a terceira característica, né, diz respeito aos verbos frasais e pronominais, que nós vamos ver, né, dentro dos textos, eles podem aparecer, tá? Nós temos isso também em português, né, verbos frasais e verbos pronominais. Por exemplo, cortar-se, né, levantar-se, são verbos pronominais, por exemplo, né, porque ele precisa aparecer com um pronome, né? Então, eu me cortei, né? Eu me levantei, eu sempre vou ter que colocar esse me, eu me levantei, me cortei, né? Se eu mudar o sujeito, muda também, né, o pronome, né? Ela se cortou, ou então ele, né, se levantou, sempre tem que ter essa parte pronominal, né? E os verbos frasais, que são os verbos que têm preposições, por exemplo, tá? Acontece também com o português, acontece também com o inglês, ok? Então, ele vai dizer que justamente isso é uma diferença, né? Que apesar de semelhantes em estrutura, não atuam na mesma esfera de significação, ou seja, acabam mudando, né, de significação o verbo quando eu coloco alguma modificação nele, né? Por exemplo, em português mesmo, o verbo assistir, por exemplo, pode ser assistir, né? No sentido de você observar, assistir um filme, por exemplo, né? E pode ser assistir no sentido de assistência, né? Da assistência. Então, são dois verbos, é o mesmo verbo, né, mas com significados diferentes por causa da preposição, né? Então, assistir o paciente é dar assistência ao paciente, né? E assistir ao filme é observar o filme, né? Acompanhar o filme visualmente. Então, isso acontece também no português, né? Os verbos vão mudando de acordo com a preposição, o sentido vai mudando de acordo com a preposição. E aí, por fim, a gente vai falar um pouquinho desse sufixo ing, que ele é bastante presente na língua inglesa e que opera diversas transformações ao ser ligado a um verbo. Tudo isso a gente vai falar de maneira introdutória, né? Não tem como falar sobre tudo isso, né, numa aula, e através de um quadro resumo que tem mais na frente, tá ok? Mais na frente, aí ele aparece todos os tempos verbais que a gente vai discutindo um pouquinho.
No item 5.2, o material fala dos tempos verbais da língua inglesa. E essa parte é interessante porque nós vamos ter aqui alguns tempos verbais que existem no português, né? E que também existem no inglês, até tempos verbais que não existem nas duas línguas. Existe em uma e não existe em outra, por exemplo, né? Então, ele começa dizendo assim, que a língua inglesa tem todos os tempos verbais do português e mais alguns típicos de sua própria formação. Quando o material diz que tem todos os tempos verbais do português, são os tempos verbais gerais, tá? Então, por exemplo, português e inglês tem presente, tem passado, tem futuro, né? Os verbos têm essas divisões, tá? Só que os nomes são diferentes, tá? E tem alguns que são próprios de cada língua, ok? Que o inglês tem, o português não tem, ou então vice-versa, né? Então, alguns desses tempos verbais farão uso de verbos auxiliares, por isso é conveniente que o aluno de inglês aplicado saiba identificar tais auxiliares ou tenha sempre à disposição onde esse tipo de informação pode ser consultado. O que ele está alertando aqui para a gente? É que os verbos no inglês, eles costumam se combinar muito, tá? Aparecer mais de um verbo, dois verbos, por exemplo. Isso, quando acontece, a gente chama, então, de um verbo auxiliar e outro verbo principal. No português também acontece, mas no inglês é bem mais comum. Então, os tempos verbais, eles vão se dividir em inglês da seguinte forma: eles podem ser tempos simples, tempos contínuos, tempos perfeitos, tempos condicionais, com a possibilidade de cruzamento entre os tempos perfeitos, contínuos e condicionais. Ou seja, você pode misturar, né? Você pode fazer aí uma junção desses tempos verbais, tá ok? Aqui são as características dos tempos verbais. Então, por exemplo, quando eu digo que tem um tempo verbal chamado simples, é porque você tem o presente simples, passado simples, futuro simples. Quando eu digo que no inglês tem um tempo chamado contínuo, é porque você tem o presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo, tá? Do mesmo jeito com os outros, né? Os perfeitos e os condicionais. Os condicionais nem tanto. Os condicionais não vão ter passado, presente, futuro bem definidos, não, tá ok? Esses nomezinhos vocês não precisam memorizar, não precisam decorar, tá certo? É apenas para você entender como é que a sentença vai ser feita com o verbo e, caso você queira procurar aquele verbo, né, você saber procurar, ou no dicionário, ou no tradutor, por exemplo, tá ok? Então, aqui, ó, nessa tabela grande, né, tem todos os tempos verbais, tá? Ó, até o futuro, lá no final. Então, eu vou destrinchar alguns com vocês, tá ok? Mas esse material vai ficar lá no Google Classroom, ok? Mais uma vez, você não precisa memorizar, ok? É um material que você pode consultar. Quando a gente trabalha o inglês, né, chamado aqui inglês aplicado, ou inglês para leitura, enfim, ele é uma disciplina de apoio. Você nunca vai ler um texto só, 100%, sem nada, né? Geralmente você tem um apoio, né? Uma pesquisa, um dicionário, um tradutor, ou algum material, uma apostila, um livro, né? Porque a ideia é que você use, né, todos os recursos que você puder utilizar, tá? Então, aqui nesse quadro, você tem, por exemplo, 4 colunas, tá certo? Você tem a primeira coluna, que é o nome do tempo verbal. Depois você tem 3 formas, ó, afirmativa, negativa e interrogativa. E aí esse quadro é bom porque ele resume quais são todos os tempos verbais do inglês, ok? E ele vai dando exemplo. Olha a primeira linha, né, que é o presente simples, tá? Aí tem a afirmativa, ó, they have a car. Então, eles têm um carro, né? Eles têm um carro. Na negativa, they don't have a car. Eles não têm um carro. E na interrogativa, do they have a car? Eles têm um carro. Então, quando eu olho para essas 3 sentenças, eu começo a me basear, né, para poder deduzir outras sentenças. Por exemplo, na forma afirmativa, no presente simples, né, geralmente só tem um verbo. Não costuma aparecer 2 verbos. Então, isso aí já é uma característica, né? As sentenças simples, né, do presente simples, por exemplo, só tem um verbo. Então, aí eu posso traduzir tal qual no português, né? They have a car. Eles têm um carro. Ou seja, tem a mesma ordem, né? As palavras têm a mesma ordem, tem mesmo sentido, mesmo significado, mesma organização, tá? Quando eu chego na negativa e na interrogativa, eu já tenho um item diferente, que é a presença desse don't, né? Então, a gente começa a perceber que o inglês, no presente, ele não usa o não sozinho, né? Ele não vai dizer o not sozinho, ele tem que juntar o not com esse do, para formar o don't, né?
Então, é uma característica também do presente simples. Então, sempre que você vê esse don't, é porque a sentença está no presente. Corresponde em português ao nosso não, né? Só que diferente do inglês, né, o português pode colocar a palavra não sozinha, nesse caso, né? E o inglês não pode colocar o não sozinho, precisa desse do. Eu vou traduzir apenas como não, né? Eles não têm um carro, ou elas não têm um carro. Do mesmo jeito na questão interrogativa, né? Por exemplo, começa com do, né? Do they have a car? Para fazer uma pergunta. Mas em português esse do não existe. A gente começa a traduzir depois do do. A gente começa a traduzir a partir do they. Então, eles têm um carro, né? They have a car. Essa seria a tradução para a gente, né? Eles têm um carro. Esse do que está no início, ele precisa aparecer no inglês, mas ele não precisa aparecer no português. Então, para que que ele serve? Ele serve para fazer uma pergunta, né? Ele vem no começo para marcar que é uma pergunta, para dizer que ali vai começar uma pergunta, tá? Tem ele, que é o do, e tem a variação, que é o das. No caso do das, é D-O-E-S, tá? Das, tem uma variação. Então, o que é que eu faço? Eu pego essa tabela e uso como modelo, entendeu? Por exemplo, eu já sei que o do é característico aí de frase interrogativa, o don't é da negativa, então sempre que eu ver isso aí no texto, se eu voltar para essa tabela, eu vou seguindo a linha e eu vou vendo que a frase está no presente, por exemplo, né? Que o texto está sendo construído no presente simples, né? Se eu venho para a segunda linha, eu não tenho mais presente simples, agora eu tenho presente contínuo, tá? O que que significa contínuo? É quando a ação, ela não para, a ação não acaba, ela é contínua. Então, por exemplo, na afirmativa, o primeiro exemplo, he is reading now, ou seja, ele está lendo agora. Tem dois verbos, ó, ele, o pronome ele, né? Aí tem o verbo estar e depois tem lendo. Ele está lendo agora, tá? Então, o verbo estar, aí nessa sentença, é o que tem o apóstrofo S, tá vendo? He, apóstrofo S, his, né? Porque o verbo está conjugado ali, está contraído, tá? Mas é o famoso verbo to be, não é? He is reading. Reading é o verbo principal. Então, agora você tem uma combinação de dois verbos. Mais uma vez, o que é que você faz? Você usa de modelo. Você está vendo que no contínuo, no presente contínuo, você precisa de dois verbos, né? Em cima, na primeira linha, não precisa, só precisa de um verbo, mas na linha de baixo precisa de dois. Esse verbo termina com ing, tá vendo? Reading, tem o ing, que vai ser o gerúndio do inglês, né? Então, em português fica lendo, então em inglês vai ser reading. Então, sempre que eu tiver o verbo to be com outro verbo, esse outro verbo tem esse ing. Se eu comparo inglês com português, esse ing lá no inglês vai ser o que para nós é o NDO. Lendo, vendendo, né, comprando, estudando. O que para nós é o NDO, né, o gerúndio nosso, no inglês vai ser ing. Então, isso já me dá também um modelo, né, isso me dá uma base para eu sempre ir vendo os próximos verbos, tá? Por exemplo, se eu quiser descobrir esse verbo no dicionário, como é que eu vou procurar? Eu tenho que tirar esse ing. Eu só vou procurar read, porque no dicionário os verbos não estão conjugados, né? No dicionário os verbos estão no infinitivo. Então, entendendo isso, né, você vai conseguir procurar o que você quer, né? Por que às vezes a gente procura uma palavra no dicionário e não encontra? Porque a gente está procurando a forma, né, derivada da palavra, e a gente tem que encontrar a forma primitiva, tá? Nesse caso aí, sem o ing, seria apenas read. Então, você tendo ideia disso, sempre que você vê esse ing, aí você já tem uma ideia do sentido, né? Que é um sentido contínuo, de uma coisa que está em continuação. Por exemplo, ele está lendo, é porque está em continuação, né? Ele começou a ler e ele continua lendo, provavelmente, né? Ele vai no futuro ainda ler um pouquinho mais. Então, é uma ação contínua, né? Tem continuidade, tá? Então, nesse caso aqui, é o que a gente chama de presente contínuo, ok? Já na frente tem a negativa e a interrogativa, né? Do mesmo jeito, só que aqui a gente não usa mais esse don't, né? Não usa mais esse do, porque a gente mudou, saiu do simples, foi para o contínuo. Então, agora a gente usa o não junto com o verbo to be, ó. Isn't, né? He isn't.
Agora, ele não está lendo, né? Ele não está lendo. E depois nós vamos ter a interrogativa que o is vai para o início. Isso também vai te servir de característica. Qual é a característica? As perguntas em inglês costumam sempre fazer essa inversão. Coloca um verbo no início da pergunta para poder marcar o início da pergunta, né? Geralmente é um verbo auxiliar, tá? E o verbo principal fica mais para frente. Mas isso é uma grande característica. Na primeira linha aparece, na segunda linha aparece, na terceira linha aparece também, né? São todos verbos auxiliares que vêm para o começo da frase. Essa parte acaba sendo interessante para a gente, porque quando eu vejo ali um verbo que está no começo da frase, né, dessa forma aí, ele já está abarcando para mim uma pergunta, né? Na leitura, isso é bem importante, por quê? Porque, por exemplo, em português, às vezes a gente só sabe que é uma pergunta lá no final, né? A gente vai lendo, 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 de repente se depara com um ponto de interrogação. Aí se atrapalha todo, né? Tem que voltar para ler, né, com a entonação de uma pergunta. Isso no inglês acaba sendo mais fácil de perceber por causa dessa inversão que eles fazem, né? Eles colocam um verbo aí no iniciozinho, já marcando que vai começar uma pergunta. Então, isso ajuda, né? Ajuda a você entender a dinâmica das sentenças, né? A dinâmica dos textos. Na sequência, ele fala do passado, né? O passado simples, passado contínuo, tá? Tudo que for contínuo em inglês, o verbo termina em ing, né? Ok? Nesse caso aqui, a quarta linha, viu? Quarta linha. Ó, snowing termina em ing. A diferença é porque o de cima com ing era presente e agora com ing é passado. Então, quando eu digo it was snowing, primeiro exemplo, né, na afirmativa, it was snowing, ou seja, estava nevando, né? Na negativa, não estava, né? O não se juntou com o verbo to be aí, que é o was, que está no passado, né? Wasn't. E a pergunta, ó, tá vendo que a pergunta está invertida, né? A pergunta, a pergunta que está invertida, né, começa com was. Ó, was it snowing, né? Ou seja, estava nevando, ele faz a inversão do verbo, coloca o verbo auxiliar no começo, seguindo o mesmo padrão das sentenças que estão acima. Na terceira linha, gente, que é o passado simples, acontece, né, também parecido com o presente simples, tem a mesma ideia, digamos assim. A diferença é porque o verbo está no passado. Aí tem duas características que não dá para a gente detalhar muito, né, que são os verbos regulares e irregulares, tá? Que no português também tem, né? Verbos regulares e verbos irregulares. Então, por exemplo, terceira linha, tá? Terceira linha, o primeiro exemplo. They saw a movie. Então, por exemplo, esse saw que está aí é um verbo que está no passado. Se eu for procurar esse verbo no dicionário, eu não vou encontrar. No dicionário, vou digitar aí para vocês verem, tá? Vou digitar no chat. No dicionário, o verbo é esse, ó. See, tá? Que é o verbo ver. É o verbo ver. Se eu quiser procurar esse verbo no dicionário, né? Eu não vou achar do jeito que está na tabela. Eu não vou achar só. Eu vou achar se, tá? Porque só está no passado, e o dicionário não tem verbos no passado, só tem verbo no infinitivo. Então, esse que eu digitei aí no chat é o verbo ver. Do jeito que está aqui na tabela, está no passado, né? Viu. Ou então aqui está no plural, viram. Então, eles viram o filme. Eles assistiram, eles viram o filme. Se você ver a negativa, tem o didn't. Lá no presente tinha o don't, e agora no passado é o didn't, tá vendo? São esses detalhes, né, que eu quero que vocês percebam, que vão marcando os tempos verbais do inglês, né? Por exemplo, quando eu tiver um don't, já sei que é presente. Quando tiver um didn't, eu já sei que é passado. Quando tiver o verbo com ing, eu já sei que é um tempo contínuo. Pode ser passado contínuo, pode ser presente contínuo, mas por causa do ing, já é contínuo, tá? São esses tipos de características que a gente usa a tabela, tá ok? Para ir marcando, certo? Para ir comparando e conseguindo deduzir o texto, beleza? Outros comuns aqui do inglês
são os tempos perfeitos, tá? Que é outra característica. Esses tempos perfeitos, eles não têm muito no português, são muito mais comuns e mais usados no inglês do que no português. A diferença deles agora é porque você vai ter essa primeira linha aí, tá? Ó. Primeiro exemplo, we have been there. É a presença desse verbo have e a presença de outro verbo, que nesse caso aí o exemplo é com o verbo be, tá? Que é o verbo to be. Só que ele está no particípio, ok? O que é o particípio? No português, o nosso particípio, os verbos terminam em ado e ido, né? Por exemplo, partido, vendido, trabalhado, viajado. Não é? Em português, o nosso particípio termina em ado e termina em ido, tá? Então, no inglês depende se o verbo é regular ou irregular. Nesse caso aqui, ele é irregular, então a gente vai ter o passado do verbo to be, o particípio do verbo to be é been, tá ok? Nesse caso, cada verbo tem uma forma própria. Mas, mais uma vez, não precisa memorizar, tá ok? Porque quando você vai fazer leitura de texto em inglês, geralmente você tem um apoio, ou um dicionário, ou um tradutor. É só para ajudar você a se guiar, a chegar, não é encontrar aquela palavra que você está procurando, ok? Por exemplo, se eu procurar esse been do jeito que está aí no dicionário, eu vou encontrar? Não vou. Eu tenho que procurar be, que é o verbo to be, né? Dentro do dicionário, na parte do verbo to be, provavelmente ele vai falar a respeito desse been, né? O que é que ele significa, vai dizer que é uma variação, vai dizer que é uma conjugação, e são esses detalhes que a gente vê, tá? Na linha da frente é a mesma coisa, né? Negativa, interrogativa, mesmo padrão, né? Lá em cima você tinha don't, depois você tinha didn't, agora você tem haven't, né? Você vai tendo aí só uma substituição de palavras, mas o padrão permanece, né? E para fazer a interrogativa do mesmo jeito, o have vem para o começo, por exemplo, né? O padrão permanece, né? Estabelecido. Esse exemplo que está logo abaixo, né, é justamente a combinação de dois, ó. Presente, perfeito é uma coisa, contínuo é uma combinação. Aí agora você vai ter três verbos, né? Por exemplo, you've been working, né? Você tem estado trabalhando muito, né? Em português a gente não diz isso, não é comum a gente dizer. Você tem estado trabalhando, né? Não é uma sentença comum em português. É uma sentença comum em inglês, tá? Então a combinação aí de tempos, né? Tem o perfeito, que é o verbo have, depois tem been e depois tem working. São três verbos, ok? Então, esse padrão, ele também é possível de aparecer, ok? E do mesmo jeito na frente, tá? Negativa, interrogativa, tem a mesma sequência de questões, ok? Passado perfeito, né? Passado perfeito contínuo, né? Vai se expandindo, tá vendo? Vai se juntando, vai se combinando, né? Para ir formando cada vez mais sentenças com mais possibilidades. Futuros, né? São os três futuros aí, ó. Simples, contínuo, perfeito, né? Você está vendo aí que todo futuro tem a palavra will, né? Quando aparece sendo um verbo auxiliar, é um verbo que indica futuro, né? Ele ajuda a colocar a frase no futuro. Na linha da frente, na coluna da frente, quando ele aparece na negativa, ele é won't, e se ele for na interrogativa, você vai inverter, né? Você vai fazer a inversão, né? Você coloca ele primeiro, né? Coloca o will primeiro, não é isso? Ele aparece ali no início, igual o padrão que a gente viu lá em cima nas outras também, ok? Futuro, aí ele vai se combinando, né? O futuro perfeito, contínuo, tá? Ele aparece também sobre a forma de condicional. Nesse exemplo aí, ó, I would fly there. Condicional é quando tem uma condição, né? Parece uma condição para poder a ação se cumprir. Então, esse would fly there, né, faz com que a frase fique eu voaria lá, né? Tipo assim, eu pegaria um avião até lá, né? I would fly there. Então, esse would, que não vai ter tradução no português, né? Ele só serve para marcar a condicional.
ele tem a mesma posição dos outros verbos, tá vendo? Ó, tem ele na negativa, né? Para fazer a interrogativa, ele vem para o começo da frase, né? Ele vem aparecendo da mesma forma, tá? Tá, gente? Então, até agora, essa tabela, tá? Não é para você memorizar, lembrando, ela é só um modelo que serve para você ir identificando qual é o tempo que você vai achando aí as suas sentenças, beleza? Me digam aí se até agora vocês estão conseguindo entender. Está claro? Tem alguma dúvida, perguntas? Fiquem à vontade. Se não quiserem falar, pode escrever também no chat. Nada? Tá tudo ok então? Pois, vamos para frente. O material continua dizendo assim: os tempos simples são passado, presente e futuro, tal qual no português, não é isso? No português nós temos essa divisão muito marcada, presente, passado e futuro. Só que cada língua tem suas divisões, né? Por exemplo, passado, nós temos passado perfeito, no inglês também, né? Passado mais que perfeito, o inglês não tem, mas o português tem, né? E no português a gente não costuma chamar muito passado, né? A gente chama pretérito. Então, é pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Então, por exemplo, o inglês não tem esse mais que perfeito, né? Presente, né? O inglês tem esse presente simples, presente contínuo, né? A gente não tem, né? A gente tem presente do indicativo, por exemplo, né? E o futuro, tá? Mas assim, são três divisões básicas, né? E dentro de cada tempo desse, você vai tendo formas que o verbo vai assumindo, né? Pretérito, presente, futuro. Os tempos do contínuo, eles irão possibilitar a formação do gerúndio, tá? Lembrando que esse gerúndio, no inglês, é aquele ing, né? O verbo com ing, no presente e do pretérito imperfeito no passado. Já o futuro contínuo está presente em português na fala de atendentes de telemarketing, né? Por exemplo, quando se está no telemarketing, é comum você ouvir isso, né? Estarei passando a ligação, né? Estarei transferindo a ligação, estarei consultando o sistema, né? Porém, em inglês, o uso desse tempo não é visto como vício de linguagem, enquanto em português, né, ele é considerado um vício de linguagem, né? Digamos, não seria correto, né, dentro da gramática. A gramática não reconhece como sendo um tempo verbal utilizado, né, pelo padrão da língua portuguesa, tá? Em português, ao invés de dizer estarei passando a ligação, né, a gente diria apenas vou passar a ligação, né? Ou então passarei a ligação. Não é comum a gente dizer estarei passando, né? Os tempos do perfeito não são comuns no português brasileiro, né? Como aquele exemplo que a gente viu lá em cima, né? Por exemplo, eles têm estado trabalhando muito. É muita coisa para a gente dizer em português, a gente não diz isso, né? Eles têm estado trabalhando. A gente apenas diz, eles têm trabalhado, né? Ou eles estão trabalhando muito, mas a gente não costuma dizer como no inglês, né? Então, aí já tem uma diferença, né? Alguns tempos verbais são mais comuns no inglês do que no português, por exemplo, e o contrário também, né? Ou vice-versa. Então, o presente perfeito é simplesmente traduzido como pretérito perfeito, ou seja, como passado perfeito, né? Já o passado perfeito seria traduzido como pretérito mais que perfeito das antigas gramáticas, e o qual todos sabem não é usado. Os tempos perfeitos para o futuro são totais desconhecidas do português, mas para uma leitura formal de língua inglesa, a ocorrência dessa estrutura não é incomum. Então, basicamente, o que o material está traduzindo aqui para a gente é mostrando essas diferenças que existem de um para outro, né? De uma língua para outra. É mais comum alguns tempos verbais do português, é mais comum alguns tempos verbais do inglês, né? Cada língua tem as suas preferências, tá ok? Então, por fim, existem os tempos do condicional. Dentre esses, apenas o condicional simples e contínuo se assemelham ao português, no qual seria o futuro do pretérito e seu uso com gerúndio. Por exemplo, ele dormiria se, ele estaria dormindo se. Ou seja, esse condicional do inglês, para a gente aqui, a gente faz, lá no inglês eles usam uma palavra, né, que é o verbo would. Eles usam uma palavra. Aqui a gente modifica o finalzinho do verbo. Por exemplo, o verbo dormir, a gente modifica o finalzinho, né? E coloca dormiria.
Isso é o condicional, né? Por que que ele é chamado condicional, tanto em inglês quanto em português? Porque para poder se cumprir a ação, tem uma condição, né? Por exemplo, ele dormiria se tivesse silêncio, né? Se não tivesse calor, né? Então, assim, tem uma condição. Então, geralmente a gente usa o condicional porque tem uma condição. No português, os nossos verbos ficam tudo assim, com ria, né? Dormiria, estudaria, viajaria, né? Em português, a gente mexe no próprio verbo. Em inglês, não. Em inglês, eles usam a palavra antes, né? Usa outro verbo, né? Então, eles usam o verbo would. E aí vão tendo as diferenças entre as línguas, né? Então, novamente, olha o que o material diz. Salientamos que a função desse quadro é apenas ilustrar os diversos tempos verbais em suas diferentes formas, por isso, não memorizem auxiliares ou nomes de tempos verbais. Não há problema em usar dicionário, gramática, apostila ou ferramenta de tradução, tá? Isso é muito comum nos textos nas disciplinas de leitura, né? Se você for ler inglês, francês, italiano, qualquer língua que você for fazer leitura, a gente usa esses materiais como apoio, então não precisa você se preocupar em estar memorizando nome, forma, essas coisas não, tá? Esse material eu vou deixar de novo lá no Google Classroom, porque caso precise voltar, você pode voltar lá e usar como consulta, tá ok? Mas me digam, como é que ficou aí? Deu para entender? Porque é só, digamos assim, uma pincelada, né? Não é uma coisa muito profunda. Deu para captar alguma coisa? Tem alguma dúvida, pergunta? Estão me dizendo aí. Por enquanto, nada. Ô, Ricardo, Sim, pode falar. como tu falou aí que muitas vezes as palavras são colocadas numa frase, no inglês ela fica mais difícil de entender como elas são, como é que eu posso dizer, colocadas de maneira numa frase que fica difícil de entender. Muitas vezes você vai traduzir, tá lá de maneira meio que errada pra a gente, né, entender. Uhum. Aí muitas vezes consegue traduz, só que tipo dá a entender que é outra coisa. E no caso de uma pergunta também, até parecido, eu acho que com o espanhol também. Com o espanhol tem interrogação no início e no final, já para você saber que é uma pergunta. E já ler Isso, com aquela entonação de uma pergunta. isso. Então, assim, tem esse probleminha mesmo, Matheus. Por exemplo, o inglês, existem palavras que para o português não vai existir. Olha o primeiro exemplo lá da tabela, deixa eu voltar. Ó, esse primeiro exemplo aqui da tabela, ó, primeira linha do exemplo, você tem uma pergunta, né? A interrogativa, ó. Do they have a car? Esse do que está no começo, ele existe em inglês, mas ele não existe em português. Ou seja, em português, a gente não precisa colocar um verbo no começo para fazer a pergunta. O que é que a gente faz no português? A gente apenas muda a entonação. Então, quando eu digo eles têm um carro, é afirmativa. Em português, eles têm um carro, já é uma pergunta. E eu não acrescentei nada, entendeu? Eu só modifiquei a minha entonação. No inglês, não. Além de modificar a entonação, viu que no começo da palavra, da frase, tem o do. E isso é importante para o inglês. Tem que ter o do. No português, não tem que ter. Então, aí começa, por exemplo, às vezes você, para leitura, você pode acabar perdendo tempo procurando esse do para saber o que é que ele significa, quando para a gente não precisa, entendeu? Para o português, não precisa procurar. Então, se eu estudo um pouquinho da gramática do inglês para fazer leituras, isso já me ajuda, né? Porque eu posso descartar, não é? Esse do, por exemplo. E o outro item que você falou é a questão justamente da polissemia, que é quando as palavras têm, né, significados, né, muitos significados, e aí dentro daquele texto, quando você vai traduzir, aparecem muitas opções. Aí tem que testar, tá? Tem que fazer a testagem para saber qual é o significado que aquela palavra tem naquele contexto, né? Por exemplo, em português nós temos, né, a palavra banco. Banco pode ser o banco de sentar, né? Você senta no banco, mas pode ser um banco de dinheiro, né? Como o Banco do Brasil, o banco, né, o Bradesco, por exemplo. Como é que eu vou diferenciar, né? Os dois bancos? Depende do contexto, né? Do mesmo jeito do inglês, né?
Então, se você vai lá e procura uma palavra e traduz, às vezes ela vai te dar 2 traduções, 3 traduções ou mais, né? Então, tem que fazer a testagem, entendeu? E tem o último grau, digamos assim, o último recurso, que é, não recurso, mas a última característica, que são as palavras que não existem, né, de uma língua para outra, né? Então, tem palavras que existem só no inglês, que o português não tem, né? E o contrário também, tem palavras no português que não existem no inglês. Isso vai acontecer também. Então, nesse caso aí, a gente nem perde tempo traduzindo, a gente usa a própria palavra do idioma, né? Então, a gente, às vezes, ou usa a própria palavra ou procura um sentido próximo, né? Procura um sentido parecido, mas não exatamente igual, entendeu? Então, são esses probleminhas que você percebeu que podem ir aparecendo. Por isso que o material é para consultar, entendeu? Para você estar voltando, olhando, sempre consultando, porque essas questões vão sempre aparecer nos textos, tá? Não sei se deu para entender. O senhor usou o exemplo da atividade, que para traduzir, né? Sempre começando da direita, né? Isso. Pode até ficar mais fácil, porque se eu traduzir tipo da esquerda, vai meio que a frase vai ficar com sentido diferente, né? Exatamente. Então, veja aí, outra diferença de uma língua para outra, não é? Por exemplo, no português e no espanhol, a gente tem a mesma ordem das palavras, basicamente, né? Mas o inglês, por conta dos grupos nominais, tem uma tradução inversa, né, da gente. Então, eles colocam o núcleo lá no final e a gente coloca o núcleo no começo. Então, isso, assim, para o nosso cérebro, né, a gente tem que parar um minutinho para pensar, para analisar, porque o nosso cérebro não está acostumado, né, com essa ordem. A nossa ordem é outra, né? Por exemplo, se você vai estudar japonês e vai escrever em japonês, você não escreve na folha de cima para baixo, você começa a escrever de baixo para cima, né? Em português a gente não faz isso, né? Em português a gente começa na primeira linha de cima. E em japonês a gente escreve da primeira linha de baixo, né? O texto vai subindo e o nosso texto em português vai descendo. Então, como é que eu leio um texto, né, em japonês, né? Vai ser totalmente diferente de como eu leio um texto em português, né? Então, por isso que a gente precisa sempre da prática, né, e de ter um material de apoio, né, para ajudar, porque senão o trabalho vai ser muito maior, entendeu? Muito grande. E até o engraçado, tem palavras no espanhol que é feminina e no português é masculino. Isso, tem muito mesmo. O inglês tem outra característica que é o gênero neutro, ou seja, a palavra nem é masculina, nem é feminina, ela é neutra. E o português tem também, mas é muito pouco neutro, né? O português geralmente é masculino e feminino. E nem sempre corresponde, né? Nem sempre corresponde. O que é masculino em português, quando vai para o espanhol, quando vai para outra língua, não significa, né, que seja masculino também, né? Por exemplo, leite, em português é masculino, né? O leite, mas em espanhol é feminino, é la leche. Então, em espanhol é a leite, e em português é o leite, né? Também tem essa outra questão, né? Que é uma questão, digamos, arbitrária, não tem nenhuma explicação, né? Por que que é masculino, por que que é feminino. Então, tudo isso vai tendo impacto, né, na sua leitura. Então, por exemplo, quando você for ler, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que adaptar, né? Por exemplo, lá na outra língua está feminino, mas no português é masculino. O que é que você vai fazer? Você tem que traduzir igual com a gente, sendo masculino, porque senão você vai estar aí, a leite, né? A leite é boa para a saúde, né? Então, assim, no português não vai funcionar, né? Tem que traduzir para funcionar aqui, né? Na nossa língua, entendeu? Aí são todos os desafios, né? Tudo isso aí é desafio de leitura, né? É um exercício muito bom para o cérebro, tá? Inclusive, os cientistas, né, sempre recomendam, né, para evitar o Alzheimer e para pacientes que têm o Alzheimer, né, é fazer a leitura de textos em outra língua, né, aprender outra língua, porque força o seu cérebro, né? Porque você tem que estar preocupado com tudo isso, com a palavra de uma língua, da outra língua, se traduz, se não traduz, se é masculino, se é feminino, se é de frente para trás, se é de trás para frente. Para o cérebro, isso é um exercício muito bom, né? É um exercício que ajuda, que fortalece o cérebro, fortalece o pensamento. Então, né, lembrem de tudo isso, porque com certeza isso vai ficar sempre aparecendo nos textos, tá?
que mais? Me digam aí. Ô, Ricardo, Sim. sobre as palavras também, Hum, não tem a questão da regionalidade, né? Tipo aqui no isso. Brasil. Lá nos Estados Unidos também é assim. No inglês, no geral, também. Existem palavras que são por Sim. regiões, não é isso? Muito, bastante. E essa parte de regionalismo, né, ela é inerente à língua, ou seja, toda língua tem diferenças, entendeu? Ou por menor que seja o local, né, se você se move de um local para outro, você vai ver diferença, né? Por exemplo, no Brasil tem muita, porque o Brasil é muito grande, né? Mas, por exemplo, Portugal, que é um país pequeno, né, tem diferença também, né? Quem mora mais para cima, na região da que a gente chama de Galícia, que são os galegos, né? Os galegos falam um português que é diferente de quem mora na capital, né? Em Coimbra, por exemplo, né? Do mesmo jeito aqui no Brasil, né? A gente tem um regionalismo, Pernambuco, Ceará, que talvez em Alagoas já não seja, né? Já não tem as mesmas palavras, né? Não tem a mesma forma de falar. E é perto, né? São locais que são perto. E aí é outro detalhe. Aí entram os textos científicos, entendeu? Por que que o texto científico tem que ser padrão, tem que padronizar, para poder todo mundo entender. Por isso que nesse caso dos nossos textos não vão ter esses problemas, porque os nossos textos não podem ter regionalismo, não pode ter variação, né? Tem que ser a língua padrão, entendeu? Mas, saindo do texto, né, científico, aí o espaço é aberto, né? As pessoas falam, né, da forma natural, usam as palavras que elas usam, né, no seu dia a dia, né? E aí, de fato, às vezes você não entende, você mora no mesmo país, né, falando a mesma língua, mas você não entende. É outra questão a se considerar, né, também. O que mais? Me digam aí. Tudo ok? Tem mais perguntas, dúvidas?